tentámos perceber por que raio, a certa altura, e de certeza que já tiveste situações dessas, agora já não, porque eles já são grandes, os nossos filhos, nossos de pai e mãe diferentes, não é? Têm determinados comportamentos estranhos. Por exemplo, Ricardo. Serão mais ou menos estranhos, a ver, vamos, é isso que vamos tentar perceber no próximo espaço. Mas sim, porque é que, por exemplo, eles gostam de Que desconfortável que isto está. andar como vieram ao mundo, Ou seja, nus. completamente nus lá em casa. Porque é que, por exemplo, quando gostam de uma história, temos que ler Milhares de vezes. exatamente. Porque é que ou gostam de um filme? mesmo um filme e vê-lo não sei quantas vezes e seguidas, acaba e volta a colocar de início. É isso que vamos tentar perceber, se estes são comportamentos estranhos ou não, nos bebés e nas crianças mais pequenas, no espaço Génios com o Chupeta, contando, claro, com quem sabe, a doutora Clementina Almeida. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia. Bem-vinda. Cá estamos nós. Tudo bem. Então, eu acho que de certeza que as pessoas que estão em casa e que têm filhos, de certeza já passaram por uma situação destas. Sim, reconhecem algumas destas situações, claro que sim, claro que sim. Todos nós, acho. Umas são mais frequentes do que outras, umas mais estranhas do que outras, mas a maior parte delas são normais. E são normais? Essa é que é, olha, já está esclarecido. Pronto, podem valer a sua vida. Próxima semana e um bom fim de semana para a semana, então. É tudo normal. Não se assustem com estes comportamentos. Não se assustem, a não ser que os comportamentos se tornem, como sempre, demasiado frequentes e que interfiram com a rotina da criança, não é? E em alguns deles, alguns aspectos que serão importantes considerar. Não é fácil contabilizar se está a ser excessivo ou não. Sim, o bebê faz sempre. Imaginemos, por exemplo, a questão do bater com a cabeça. Bater com a cabeça para adormecer. Algumas crianças, alguns bebés e crianças mais pequeninas adquirem esse hábito para se acalmarem. Não conhecia. Ainda bem que eu também não passei, porque eu ia achar que ela tinha enlouquecido. Mas é bastante frequente, ou seja, os bebés começarem a bater com a cabeça ou no berço ou na parede. Olha, eu estou aqui com Bateu com a cabeça. E, ou seja, é uma forma. Assim para todos sempre. Os pais é que lembram-se que ela batia com a cabeça para adormecer. Mas foi em demasia. E deu assim, olha nisto. Portanto, às vezes, pronto, pode correr mal. Se é em demasia, pode correr mal. Pode correr mal, é um facto, não é? Mas, de verdade, o que pode acontecer é que muitos destes bebés que utilizam isto não é tão infrequente quanto isso. Para se acalmarem e para adormecerem, por vezes nós podemos considerar outros comportamentos associados que podem tornar este comportamento, que por si só é normal e faz uma fase de desenvolvimento, anormal. Ou seja, quando o bebê só faz isto para se acalmar e para adormecer, e regra geral percebeu que isto chama a atenção da mãe ou do pai, porque qualquer pai fica em pânico a ver o bebê bater com a cabeça, não que eles possam magoar de forma muito grave, mas, e claro que todos os pais depois tentam afastar o berço da parede, ter algumas medidas de segurança para que as coisas não corram efetivamente mal, mas o que acontece é que se nós a isto assumirmos, por exemplo, ou somarmos a isto outros comportamentos do género, crianças que não gostam tanto da interação com os outros, da interação com os adultos, então a leitura deste comportamento, que poderia ser um comportamento normal para se acalmar, como uma rotina de sono, ou um comportamento para chamar a atenção da mãe ou do pai, porque percebem que os pais ficam à volta daquilo e, portanto, isto é um sinal de que a criança está a precisar de mais atenção da mãe e do pai e está a pedir da forma que conseguiu e encontrou esta que, de facto, os põe em alerta perante ele. Se nós associarmos outros comportamentos, aí sim podemos estar em quadros de autismos ou de perturbações do espectro autista. Portanto, cada um destes comportamentos por si só não é normal, mas temos que verificar se ele se torna demasiado prolongado no tempo, que regra geral isto entre os 2 e 3 anos desaparece e as crianças começam a usar outros comportamentos para se acalmar. Por exemplo, alguém que não é tão sociável, uma criança que não seja tão sociável não faça tão contacto ocular e que anda muitas vezes colado também às pernas dos pais, quer dizer alguma coisa de especial? O andar sempre colado às pernas dos pais tem a ver com a segurança, ou seja, eu estou numa idade a partir de 1 ano e
e meio, 2, em que quero explorar o mundo, mas ao mesmo tempo eu preciso Bem, de sentir qualquer segurança. E, portanto, uma fase por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, Coitado, é a fase do andar completamente colado. Muitas vezes também pela falta de tempo que as crianças passam com os pais e, portanto, precisam de literalmente sentir a tal vinculação que já falamos aqui também numas semanas, não é? Em que é importante eles sentirem essa tal base segura. E, portanto, há uma fase em que andam literalmente colados para todo lado à mãe ou ao pai, porque, entretanto, vai variando, não é? Também 2 anos e meio, 3, passa a ser o pai, depois volta outra vez à mãe. Também não podemos Isso considerar, também é literal. Não é regra, mas à partida, por volta dos 2 anos e meio, começam a preferir os pais, as crianças pequeninas, não é? Não tem necessariamente a ver com meninas nem meninos, não tem a ver com Mas isso não tem a ver, não interfere? Não eu acho que interfere tanto. Interfere da forma como cada pai gera a relação. Regra geral, o que é que nós temos? Pai. Porquê? Porque como é que os pais tratam as meninas? Diferente do que tratam os meninos, certo? Não é? São mais permissivos, fazem mais miminhos e com os meninos fazem o quê? Lutas, guerras e, portanto, a relação desde logo é completamente diferente. Não tem a ver com a menina ou com o menino, porque se eu tiver na ideia que até queria ter um menino e ser uma menina, se calhar a minha tendência inconsciente até vai ser para ensiná-la a jogar não sei o quê e a andar E, portanto, vou automaticamente reforçar isso. Não tem que ser negativo nem positivo, é só a forma como nós gerimos a relação que temos com eles. E as mães tendem a ser mais de mimo, mais de comidinha, de banhinho, de tratar, de cuidar, não é? Enquanto que os pais é mais brincadeira e, portanto, isso depois varia com a menina ou com o menino conforme os pais lidam com eles. Vamos falar então de alguns comportamentos que, pelos vistos, não são normais, desde que não sejam excessivos. Não poderemos, portanto, considerar anormal que uma criança queira ler ou ler a mesma história ou ver o mesmo filme repetidas vezes e termina e volta ao início. Tem uma função, aliás, tem várias funções. As crianças precisam de perceber que o mundo tem regra, tem ordem e é previsível. E as histórias tem princípio, meio e fim. Exatamente. E eu saber que a seguir a isto vai acontecer não sei o quê, para mim já é previsível e vai-me dar segurança. Exatamente, tem a ver com segurança, portanto, com acho que todos nós passamos aquela fase, desculpe interromper, que é determinado livro que deve ser, não sei, a determinada altura o livro da vida deles, com certeza dos mais pequenos, em que eles não sabem ler e nós só viramos a página e eles sabem o que é que está lá escrito. Exatamente. Sabem o texto de cor. E se enganar, eles dizem enganaste, não é? Eu havia uma altura em que eu virava a página e ele dizia o texto. Já nem era eu que lia. Mas tem a ver com isto, com esta previsibilidade, ou seja, com esta segurança que se lhes dá, saber que vai acontecer isto e depois a seguir vai acontecer aquilo e depois isso vai fazer com que não sei o quê. Para além disso, em termos do vocabulário, é uma preparação que as crianças fazem para a aprendizagem da leitura, ou seja, começar a associar o vocabulário que nós usamos porque é constante, é sempre o mesmo na mesma história e isso vai ajudando a criar mais vocabulário e digamos, a potenciar depois a leitura quando eles são mais velhinhos. Duas questões sobre as quais tenho alguma curiosidade. Provavelmente muitas pessoas terão. Uma delas tem a ver com o aborrecido que é dar um presente e ele brincar mais com a caixa do que propriamente com o presente. Ou com o papel, sim. Exatamente. E nós dizemos, enfim, para que é que eu fui gastar tanto dinheiro? Comprava uma caixa, embrulhava e já estava. E já estava, porque fazia as delícias. Exatamente, porque por volta destas idades também, os 2, 3 anos e algumas crianças mais cedo, começa uma coisa muito, muito, muito importante e que os pais devem reforçar muito em casa, que é o faz de conta. O brincar de faz de conta. Então, uma caixa dá muito mais. Imaginação. Exatamente, muito mais para imaginar. Para eu posso me pôr em cima, eu posso meter dentro, eu posso abrir uma janela, eu posso dar largas à minha imaginação e brincar ao faz de conta, que é altamente importante para o desenvolvimento das crianças. Enquanto que um brinquedo está pré-determinado, o adulto diz como fazer, carregas aqui e acontece assim, e portanto não tem tanta piada nem não dá tal liberdade
liberdade Não, de exatamente, imaginar e não é? Ou seja, não estimula. reforçamos, não estimulamos aqui a aprendizagem. Claro que esta fase passa e a seguir depois já vai haver pedidos para Playstations e Wii Pois, e essa essas é a fase coisas mais e cara. portanto É a fase mais cara. É a aproveitem fase mais esta cara. fase. Portanto, é aproveitar em essa fase de 2 anos. São, os brinquedos são simples, os embrulhos é que têm que ser bons. Exatamente. Depois já começa a ser o contrário. Não Depois tem já tanto a não ver o resulta. embrulho. Precisa de embrulhar. Exato. Depois não tem direito. Gostar de beber água do banho também é muito comum. Eles não têm Uma sede, fase. provavelmente, mas a verdade é que muitos deles, quando estão na banheirinha, começam a beber a água do banho. Basicamente é como se eles estivessem numa chávena gigante de chá e, portanto, é de aproveitar e fazer bolinhas e estimular toda a parte. É um banho de provas. Exatamente, não da comidinha, mas aqui da aguinha. Portanto, perfeitamente normal e à partida não há problema, porque não haverá assim tanto gel de banho na água, mas é uma forma de se estimular, não é? E isto, portanto, acontece nestas fases em que as crianças precisam da tal estimulação sensorial que nós falamos aqui. E é também normal, em alguns casos, que as crianças possam morder outras crianças. Sim, é muito normal, muito frequente quando temos muitos meninos juntos na mesma sala. Isto porquê? Porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, que é os infantários... Mas é assim tão frequente? É muito frequente. A Francisca chegou a casa com umas mordidelas. E algumas mordidelas, assim, ou seja, há situações em que se envolvem depois os pais porque começamos a ter mesmo violência porque elas aparecem com mordeduras graves, não é? Mas isso é normal até que idade? À volta, estamos sempre a falar à volta dos 2, 3 anos. Estes comportamentos todos desaparecem a partir dos 3 anos, devem desaparecer. Se não desaparecem é porque alguma coisa não está bem com a criança. Mas qual é a justificação? A justificação das mordeduras tem a ver com o facto das crianças estarem sob stress, ou seja, pode ter a ver com qualquer situação que se esteja a passar na vida, por exemplo, o nascimento de um novo irmão, a mudança de escola, o falecimento de alguém que possa estar próximo e, regra geral, é uma forma... Os 2 anos não têm muitas emoções, mas não têm muitas palavras para as exprimir e, portanto, muitas vezes a forma mais imediata é o morder, até porque o controle de impulso deles também praticamente não existe, ou seja, há uma parte no cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ainda não está totalmente desenvolvido e, portanto, nem o controle de impulso, nem a capacidade de aguardar-se, se lembram dos 2, 3 anos, é tudo para agora, na hora e já tem que ser, não está ainda suficientemente desenvolvido, por isso eles não conseguem fazer. Assim. Também acontece, Aos é verdade, em algumas situações. Agora tem que ser. Mas Portanto, estamos a falar de situações de stress, portanto é importante verificar o que é que se passa por trás da criança, que, para além do facto de muitas vezes isto acontecer em creches, não é? Em infantários, onde eles estão todos juntos, e ao contrário do que possamos pensar, que é todos os meninos de 2 anos estão numa sala e por isso aprendem, socialmente desenvolvem-se uns com os outros, é totalmente mentira, porque a verdade é que eles estão todos na mesma fase, portanto está tudo com incapacidade de ser social e de ver para além do umbigo, e portanto estão, quando tentam partilhar, a disputar, e portanto não há ninguém que consiga gerir a relação de uma forma mais saudável e mais positiva, de forma a ensinar como aquela criança deve gerir os seus conflitos. Portanto, é cada um a fazer por si, portanto não estão a aprender com ninguém que saiba mais ou melhor do que eles próprios. Por vezes... Sim, mas há crianças que lidam muito melhor do que outras, não é? Com determinadas situações, até na escola. Depende daquilo que já falamos antes. Primeiro ano, a base de segurança, a base de vinculação, tudo isso é que vai dar o facto da criança ser mais impulsiva ou menos impulsiva. Mas o facto de estarem todos juntos com a mesma idade potencia este tipo de coisas. É que é mais fácil dar uma mordidela e ficar com o Conheço bem um que nessa fase os outros tiravam os carrinhos e ia buscar outro. Quero lá saber. Não queria saber. Não disputava. Não. A minha filha também não. E chegou a casa com umas belas mordidelas. São as vítimas, normalmente. São. Mas eu não... Também aconteceu. Nunca fui muito ir à escola reclamar. Também aconteceu, mas por isso é que eu perguntei até que idade, porque também acontece em idades mais avançadas. Sim, enfim. Em adultos também, não é? E aí já é preciso ver o que é que se passa. Aí é grave. Aí já é grave. Ficou alerta. Convém ver o que é que se passa. Muito bem. Hoje falamos então destes comportamentos que para algumas pessoas podiam achar anormais, mas já percebemos que se não forem excessivos e têm um determinado período, portanto até aos 2, 3 anos, é mais tranquilo. É perfeitamente normal que estes comportamentos aconteçam, nomeadamente um que desconhecia, que é o gostar de suster a respiração.
Também não conhecia. É uma forma evoluída das birras. Eu percebo que é um upgrade da Mas é muito mais silenciosa. Depende de se começar a vê-lo azulado, começa a assustar. A sério? Exatamente. Não acontece grande coisa. Não é? É por isso que eu não me meto no segundo, porque pode-me calhar um mestre. E a minha foi tão cegadinha. Mas acontece. Muito bem. Vamos deixar aqui então os contactos da doutora Clementina para quem quiser conhecer mais informações, até mesmo colocar alguma questão, wedocareforbabies.com e www.cli. Clia bebê. Clia bebê. Isto é novo. É um bebê que lia. Mas Não, isso era um blog antigo. Antigo, mas é que isto normalmente eu não digo isto. Era um blog. Pronto, wedocareforbabies.com. Exato. Muito bem, e a página Facebook também. Sim, e se quiserem colocar questões ou verem aqui desenvolvidos alguns temas, algumas dúvidas que tenham, podem também perfeitamente ligar o nosso número de sempre, que nos acompanha no programa, o 760 300 620, fica o registro da sua chamada e depois será contactado ou contactada por elementos da produção do programa para que possa colocar a sua questão, para que possa sugerir até um tema neste espaço Génios com Chupeta com a doutora Clementina Almeida. Mais uma vez, Obrigada. obrigado. Olhe. Diga.